Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito legal. Nós vamos falar sobre um homem de Deus, um homem que nos deu o exemplo de obedecer a Deus não importa as circunstâncias. O tema de hoje é o caráter de Noé. Mas antes, vamos começar? Nós vamos estudar a história, o caráter, a natureza de Noé e como ele é um homem que nós podemos tirar lições valiosas de sua vida, pois ele foi um homem fiel e obediente a Deus, mesmo sabendo que o caos estaria por vir. Nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui nós podemos perceber que Noé, ele era filho de Lameque. E esse Lameque, ele lançou uma palavra profética sobre a vida do seu filho, falando que ele ia consolar, a vida dele ia consolar as outras pessoas dos trabalhos e das fadigas que Deus havia amaldiçoado da terra e tinha muito trabalho, né? E dias penosos. Então, nós podemos perceber que é lançada essa palavra. Mas Noé, ele foi um homem que desfrutou de um relacionamento com Deus. Poucos homens da Bíblia desfrutaram de relacionamento com Deus como Noé. E poucos homens tiveram um chamado tão forte, não que não tenham sido chamados importantes. Mas Noé, ele teve o chamado de construir uma arca para abrigar toda a humanidade que ia sobreviver, que era somente ele e a sua família, com os animais. Então, nós podemos ver esse chamado tão forte que Noé tinha. E nós vamos ver como que Noé era um homem tão íntimo do Senhor, a partir dos próximos versículos. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vemos aqui a graça. Que tamanha graça é essa que o Senhor tinha derramado sobre a vida de Noé e que Ele derrama sobre as nossas vidas hoje também pelo sacrifício de Cristo. O primeiro atributo que quero destacar aqui é essa graça de Deus sobre a vida dele, de Noé. As Escrituras Sagradas relatam que Noé encontrou graça diante de Deus, e isso antes mesmo do sacrifício do Senhor. Vemos como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso. E vemos isso inclusive no Antigo Testamento, onde muitos querem alegar que Deus era um Deus de ira somente. Não, o Senhor sempre foi bom e o Senhor sempre foi justo. Então vemos que Noé achou essa graça da parte de Deus. E Noé, ele andava com Deus. Noé, ele era um homem que obedecia ao Senhor e que dava valor ao que o Senhor falava com ele. Nós devemos também, todos os dias, encontrar essa graça derramada sobre as nossas vidas da parte de Deus. Nós devemos nos esforçar por caminhar uma vida que o Senhor se agrade. Nós devemos caminhar uma vida de santidade. E todos os dias nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Essa graça de Deus é algo que deve ser um memorial nas nossas vidas, onde nós vamos ser gratos ao Senhor e onde nós vamos ter um coração cada vez mais quebrantado e contrito e agradarmos o Senhor, obedecermos a Ele. Também vemos outro atributo, outro caráter, outro ponto do caráter da vida de Noé, que era a justiça. Noé era um homem justo, assim como a Bíblia diz. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Vemos aqui a justiça. E para a Bíblia falar que Noé era um homem justo, com certeza esse homem ele tinha uma vida diferente daquela que aqueles homens do mesmo tempo que viveram ali naquele mesmo tempo que ele tinham. Então Noé tinha um caráter justo, correto, ele dava bom testemunho de sua vida com Deus e não se deixava corromper com os pecados daquela geração.
Nós também precisamos ter essa justiça. Nós precisamos ser pessoas que vão agradar a Deus. Nós precisamos ser pessoas justas. Pessoas que não vão ter inclinação para o mal. Pessoas que não vão se agradar nas coisas malignas e nas coisas corruptas. Mas pessoas que vão andar com Deus em todas as situações da sua vida. Nós também vemos outro ponto muito importante do caráter de Noé. A integridade, como a própria Bíblia diz. Íntegro entre os seus contemporâneos. Vemos aqui a integridade. A integridade de Noé era totalmente diferente da vida que os contemporâneos, as pessoas que viviam ali naquele mesmo tempo dele, tinham. Precisamos ter mais desse caráter de Noé dentro de nós. Noé era íntegro nos seus caminhos, ele era completo. Ele era um homem que não tinha uma palavra torpe, ele não era um homem que tinha caminhos tortuosos. A vida de Noé não tinha enganos e mentiras. A vida de Noé era uma vida justa. E nós vemos essa integridade de Noé como um caráter dele, como um ponto muito especial que é retratado pela própria Bíblia. E nós devemos aprender a ter um caráter íntegro. É muito triste hoje vermos uma geração totalmente depravada. É muito triste hoje que nós percebemos pessoas que não têm palavra, que falam uma coisa, fazem outra. Pessoas que a palavra literalmente faz curva. Pessoas que não zelam pela sua palavra. Noé não. Noé, ele era um homem que ele cumpria aquilo que ele prometia. E nós precisamos ser assim, pessoas que vão cumprir o que prometeu, pessoas que vão ir até o final no relacionamento com o Senhor, pessoas que vão dar a própria vida, se preciso for, pelo Evangelho. E vemos também o ponto mais especial de tudo isso, de todo esse caráter de Noé. Nós vemos esse atributo do caráter dele como um exemplo a ser seguido até os dias de hoje. Noé andava com Deus. Percebemos aqui que Noé tinha um relacionamento com Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Noé e ter esse relacionamento com Deus que é construído dia após dia, que é construído em orações, súplicas, leituras bíblicas, principalmente prática da palavra do Senhor, daquilo que ele nos ensina. Noé tinha intimidade com Deus. O Senhor era o seu amigo, pois ele era bem diferente daquela geração maligna que estava ao seu redor. Será que nós também temos tido um relacionamento com Deus assim como Noé tinha? Será que nós temos sido íntimos amigos de Deus? Ou será que nós estamos negando, estamos desobedecendo as palavras dele? Nós devemos ser diferentes dessa geração maligna e perversa e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e não nos desfiarmos dos caminhos do Senhor. Nós precisamos zelar por uma vida com Ele. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje, que não seja somente o caráter de Noé que seja irrepreensível, mas que seja o nosso caráter. Que não seja somente Noé que andava com Deus, mas que todos os dias nós venhamos andar com Deus. Que não seja somente Noé que era justo, íntegro, que era um homem que encontrou graça perante o Senhor, mas que todos nós venhamos ser pessoas que vão encontrar graça, pessoas justas, pessoas íntegras, que vão andar nos caminhos do Senhor e obedecer aquilo que Ele diz. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!